Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Amén. Gloria a Dios, hermanos, estamos juntos nuevamente. Perdónanos por la dificultad de pasar el link para los hermanos. Vamos a perfeccionar para la próxima vez, poder pasar antes, para que todos tengan el tiempo, pero no sé cómo son la mayoría, pero yo tengo un poco de dificultad, aún se no viene bien listo el link para entrar por otro camino, para mí es más difícil. Entonces, perdónanos por el atraso y próxima vez vamos a perfeccionar nuestro trabajo para que los hermanos que tengan la voluntad de crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo, puedan hacerlo junto con todos nosotros que estamos en esta reunión online. Glória a Deus. Tenho muita saudade do português, pero extrañamos muito estar em Chile novamente, junto com os irmãos, poder abraçar, sem máscara, não sei como se diz em espanhol, e sentir o calor e o amor que sempre sentimos de todos os irmãos de Chile. Deus bendiga-nos nesta noite. Entrego também, como Renato já orou, ao Espírito Santo que ministre, porque vamos a aprender a palavra juntos, e Deus tem compromisso com sua palavra para hacerla cumprir, e a palavra continua viva e eficaz para a vida de cada um que obedeça. Então, ajuda-nos, Senhor, por favor, pedimos. Queremos não ser ouvintes apenas, pero praticantes de tu palavra. Que se queremos que tu palavra seja carne, vida em nós outros, em nome de Cristo. Amém? Concorda, irmãos? Amém. Aleluia. Então, essa é a segunda parte, o capítulo 2 deste livro. Não sei se aparece aí. Deste livro. Tá? ¿Están mirando el libro? Sí, lo estamos viendo. Sí, pero está faltando, terminó en Chile. Estuvimos viendo con Puri y Samuel y Puri, ahí, y junto con su hermano de la Liga Bíblica de Chile, cómo hacer más. Yo quiero sugerir antes de ministrar, especialmente porque a Mario está ahí también. Aquí en Brasil tiene esta manera de hacer libro más barato, que es sí, una hoja más dura, de más calidad a frente, pero las otras hojas son fotocopias del material que yo paso gratuitamente para que los hermanos puedan reproducir esto. Y después haciendo la perfuración y poniendo esta, no sé cómo se llama. Espirales. Essas espirales. E aí vai produzindo na medida que precisa. Samuel e Puri podem hacerlo esto. Não sei quanto custaria aí. E aí eu não tenho interesse nenhum, não quero ter plata por isso, quero bendecir a vida e restaurar os hogares de los hermanos em Chile. Então seria uma maneira de nós podermos reproduzir e disponibilizar este livro desta forma, talvez mais viável, mais barata. Pensem, compartam sobre isto. Se precisar ajudar, ajudem em que for necessário para que famílias possam ser restauradas por la palavra. Ok? Tá? Pensem nisto e compartam. Tá? Vamos adelante, então. Vamos só recordar o que vimos no encontro anterior. Pode passar a pantalla, a outra pantalla, por favor. Johnny, antes de que parta, que los hermanos silencien los micrófonos para que no haya interrupciones. Pido a los hermanos que
puedan cerrar sus micrófonos, porque a veces un niño o otro barullo, otro puede atrapalhar, puede dificultar la administración. Después puede tener un tiempo para cuestionamientos, preguntas. No sé si alguien está acompañando por YouTube o por chat. Se tiverem, será bendição. Quero só volver al pantalla anterior, el último del capítulo 1. ¿Tienes ahí, José? ¿Tienes ahí, José? Listo. Quero só acordar lo que vimos en el encuentro de jueves anterior, tá? Vimos que a última palavra, o último mandamento de Jesucristo, antes de subir al cielo, foi a seus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y continúa Jesús diciendo, y enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo tengo enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos viviendo ese tiempo. O que estamos mirando aqui, estudando, será que nosso bautismo foi real? Porque Romanos capítulo 6, com base em Mateus 28, explica o que é a realidade do bautismo. O bautismo, sim, é uma atitude de fé, fruto do arrependimento. Pero o bautismo é uma realidade contínua de vida, de um discípulo que quer aprender a obedecer a todo o que Jesus ensinou em sua própria vida. É o que vamos ver hoje. Então, o bautismo é mi sepultamento. Eu morri com Cristo. Mi vieja vida, mi viejo homem morreu com Ele. Isto é realidade em sua vida, em minha vida. E como Cristo morreu e ressuscitou, eu ressuscito por el batismo. A partir del bautismo, eu ressuscito para uma nova vida. Qual? A vida ressuscitada de Jesucristo em minha vida. E aí partimos para Colossenses 3, que explica, que ensina com detalhes isso. Lo que tenho que fazer morrer todos os dias em minha vida. E lo que tenho que me revestir, lo que tenho que apresentar todos os dias em minha nova vida em Cristo. E isso todo está em Colossenses 3. E depois de 1 ao 17, esta atitude é aplicada no versículo 18 à vida del hogar, ao matrimônio. Então, os solteiros que estão conosco, o matrimônio, o casamento, como diz Hebreus 13, versículo 4, deve ser honrado por todos, e o lecho conjugal, matrimonial, conservado puro, pois Deus juzgará os imorales e os adúlteros. Então, o solteiro tem que estar aprendendo junto que seu matrimônio tem que ser honrado. Há atitudes, são muitos os princípios que estão determinados na Bíblia para que um matrimônio seja um matrimônio de sucesso, seja um matrimônio que vai bendecir muitos. Não como estamos mirando hoje. Então, siga o texto de Colossenses 3, 18, que diz o marido, depois diz o 19, a esposa, depois diz a los padres, a los hijos, todo fruto de uma atitude interior que explica Colossenses 3, de 1 a 17. Lo que tenho que fazer morrer, porque fui bautizado em Cristo Jesus, e como fui bautizado, fui morto. Então, lo que tenho que mortificar, hacer morrer todos os dias. Explica bem, vão ver depois, né? Em versículo de 1 a 17.
esta atitude hace de un marido, de una mujer, de padres y de los hijos verdaderos discípulos de Cristo, que están aprendiendo con alguien a obedecer o que Jesús enseñó con su propia vida. Todo esto tiene que ser aplicado primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia. No hace falta decir que yo soy cristiano en la iglesia, en las reuniones de la iglesia. No, yo tengo que vivir primero lo que creo, y lo que la Biblia dice en mi propia familia, en mi propia casa, como dice este último texto, 1 Timoteo 5, versículo 8. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, miren bien, yo subrayé propositalmente, no tiene la Biblia esto, pero para llamar la atención, ha negado en su fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, clarito por la Biblia, que el primer lugar que mi nueva vida resucitada de Cristo Jesús, Cristo en mí, es la esperanza de la gloria, es en mi propia casa. Y eso que es el más difícil para todos nosotros. Entonces, esto vamos ahora a aplicar con más detalles en esta segunda parte, que es el segundo capítulo de este libro. ¿Tá? De este libro, usted, su familia y la Biblia, ¿quién tiene que cambiar? Entonces, la siguiente pantalla del capítulo 2 ahora. Vamos lá. José, ayúdeme, por favor. Cualquier cosa que tenga que perfeccionar, por favor, puede hablar, compartir. Entonces, el capítulo 2 es el discípulo de Cristo en el matrimonio. Ahora vamos primero ver para la mujer. Vamos a estudiar en el 1 Pedro, San Pedro, capítulo 3, versículo 1, que empieza hablando a las esposas solteras, casadas, mujer. Este es el padrón bíblico de una discípula de Cristo para adentrar o para vivir un matrimonio verdaderamente cristiano, de hijo y de hija de Dios. El versículo 1 dice, asimismo, subrayé también, esposas, sométanse a sus esposos. De modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados, mas por el comportamiento de ustedes, esposas, mujeres, que por sus palabras. Al observar, el marido observa su conducta íntegra y respetuosa. Mucho tenemos oído sobre la sumisión de la mujer se someter a su marido, pero aquí quiero llamar la atención cómo empieza el versículo. Asimismo, entonces, este contexto para las esposas está linkado, está vinculado al que es hablado anteriormente, la actitud que viene en los versículos anteriores que vamos a ver enseguida. Entonces, no hay como una esposa ser sumisa a su marido sin que entienda a sí mismo cuál es su actitud real, que vamos a ver en los versos siguientes. Próxima pantalla. Próximo slide. É interessante, me chamou a atenção uma das vezes que tem alguém com o microfone aberto, fazendo muito ruído. Por favor, se podem cerrar o microfone, por favor. Aurora, tiene Isto, agora quedou legal. Tá? Prestem atenção, irmãos, que agora vai falar para os maridos, homens solteiros, que estão juntos.
¿Cuál es la actitud que tienes que te preparar para un matrimonio? ¿Cuál es la actitud de quien es esposo, hijo de Dios, que está a frente de un matrimonio, de una familia? Empieza el versículo 7 con la misma expresión. De igual manera, ustedes, esposos, sean, actitud, compreensivos en su vida conjugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Tudo bien, temos oído tantas veces isso, pero yo quiero llamar la atención para cómo empieza y de dónde viene la actitud de un esposo. De igual manera, de la esposa dice a sí mismo, del esposo diz de igual maneira. Então, uma vez leyendo isso, me chamou a atenção o Espírito Santo. Digo, eu quero ver qual é a maneira que habla anteriormente a estes versículos, que a mulher pode ser sumisa a seu esposo e que o esposo pode ser compreensivo, sábio em sua vida conjugal. Qual é esta maneira? Vamos ver, então, uns versículos que vienen antes y que reflejan la manera de vivir de un discípulo de Cristo en su casamento y su matrimonio. Próxima pantalla. Preste atenção agora. Então, eu volvi a alguns versículos anteriores, o último tema que é abordado antes do capítulo 3, que aborda o matrimônio. Qual é, então, a nossa atitude de coração ressuscitado? Se sou discípulo de Cristo, se estou me preparando para um matrimônio, ou se estou em um matrimônio, a esposa a si mesmo deve viver. Também, da mesma maneira, o esposo deve viver. Que maneira é esta? Então, o último tema é este, criados. De 1 Pedro 2, 18 al 20. Criados, submétanse com todo respeito a seus amos, não só os buenos e compreensivos, sino também a los insoportáveis. Asimismo, mulheres, submétanse a seus maridos. Não apenas se são buenos e compreensivos, pero com atitude de siervo. Também sirvan a los insuportáveis. De la mesma maneira, esposo, se quer ser sábio, se quer ser um esposo, discípulo de Cristo, hijo de Deus, a si mesmo também, submeta-se com todo respeito, sirva a tua esposa, não somente se ela é boa e compreensiva, sino também se ela é insuportável. Porque é digno de elogio que, por sentido de responsabilidade delante de Deus, se suportam as penalidades, aún sofrendo injustamente. Hermano, não se predica mais com claridade o evangelho de la cruz. Hoje ouvimos muitas palavras de sabedoria humana, pero não queremos predicar isso, queremos a predicação do evangelho de la cruz, que é loucura para os que estão se perdendo, pero para nós é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, del versículo 17, 18 em adelante. La misma aqui. Então, assim mesmo, mulheres, é digno de elogio, por sentido de responsabilidade delante de Deus, que ustedes, minha irmã, se eres hija de Deus, discípula de Cristo, suporte as penalidades por seu marido, aún sofrendo injustamente. De la mesma maneira, marido, da mesma maneira, homem, se és hijo de Deus, discípulo de Cristo, porque é digno de elogio, em la tradução brasileira, diz de alabança,
digno de alabanza que, por sentido de responsabilidade de Deus, usted como homem solteiro te prepare para ser um marido. Como a Bíblia diz, se você é esposo, tiene que, de la misma maneira, por sentido de responsabilidade delante de Deus, suportar as penalidades, aunque sofrendo justamente. Com que atitude? De siervos. Estão entendendo, irmão? Há cambio interior para que podamos realmente viver como discípulos de Cristo, bautizados, sepultados com Cristo, a vieja maneira de viver, para que a ressurreição de Cristo, com estas atitudes agora, podamos viver um matrimônio como Deus planeou. Sigue. El próximo slides ou pantalla. Sigue o texto. Pero, como pode você atribuir-se mérito alguno se suportam que los maltratem por hacer mal? É o que mais vimos. Beth e eu trabalhamos há muitos anos, mais de 40 anos, com cuidado de matrimônios. E falar sobre estas coisas que há que suportar dentro, por amor ao matrimônio, porque é questão delante de Deus, uma alabança, é loucura para muitos. Aqui diz, se um peleia, se há uma peleia em um matrimônio, porque um faz mal e o outro retribui com mal, vão a pelear, hasta que um mate ao outro com suas palavras, como Jesus falou em Mateus 5, 21 em diante. Pero, em cambio, se sofrem por hacer el bien, isso merece elogio delante de Deus. Mi hermano solteiro, mi hermana querida solteira, mi hermano casado, esposo, minha irmã casada, esposa, se sofrem, a si mesmo esposas, se sofrem por fazer o bem. Não, deixa. Próxima pantalla. Isso. A si mesmo, mulheres, se sofrem fazendo o bem, isso merece elogio delante de Deus. Só assim uma mulher pode submeter-se a seu marido. Só assim uma mulher pode ganhar seu marido, aunque ele não crê ou não obedeça a palavra. Não é com palavras, pero sofrendo e fazendo o bem, servindo. Isto merece elogio diante de Deus. De la misma maneira, esposo, você pode ser sábio com sua esposa, pode sim, se tiver a mesma maneira de viver, se como discípulo de Cristo, hijo de Deus, quer sofrer e fazer o bem, continuar fazendo bem, aunque sofra, sabendo que isto merece elogio delante de Deus. Entende, irmãos, porque muitos não seguem o padrão bíblico de um matrimônio, porque não tem sua atitude interior de coração arreglado com seu bautismo, com o passo de fé que deu e arrependimento que deu quando foi bautizado, ou não teve consciência, mas agora estamos tendo consciência que é uma atitude séria. Se sou discípulo de Cristo, se quero ser discípulo de Cristo, primeiro tenho que ser discípulo, tenho que ter alguém que me ensine estes princípios, me ensine a obedecer o que Jesus ensinou com sua própria vida, com seu próprio exemplo, como vamos ver logo em seguida. Assim, um solteiro pode se preparar para um matrimônio. Assim, pode ter sua novia dentro desses princípios. Se não hagam matrimônios fora destes princípios. Se não querem sofrer e continuar fazendo bem, não se casem.
Parece duro esto. Va a ver en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, que el matrimonio es dolo, es esclavo, es para servir uno al otro. En versículo 20, 1 Corintios 7, 32, habla que el soltero se preocupa en cómo agradar a Dios, pero el que se casa, hombre ou mulher, se preocupa com as coisas desse mundo, em como agradar a seu cônjuge, a sua esposa ou seu marido. É o mesmo contexto. Eu quero fazer bem, aunque eu vou a sofrer. Por isso, vou ao matrimônio dentro de um padrão bíblico. Siga próximo. Então, seguindo o mesmo texto que precede 1 Pedro 3, que habla do matrimônio bíblico. Continua o texto dizendo, então, qual é nosso chamado para o matrimônio de um discípulo de Cristo, de um hijo de Deus? Qual é o seu chamado, meu irmão, minha irmã? Para isto foram chamados. Isto que? Sofrer e continuar haciendo bem. Como vimos anteriormente. Para servir, para isto fomos chamados. Servir não apenas se meu cônjuge, se meu marido ou minha esposa, se é bueno e amável, pero se é insuportável, eu vou continuar servindo bem. Aí, então, entendemos. Para isto foram chamados, porque também Cristo sofreu por você, dando-nos exemplo para que sigam seus passos. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, ¿quieres seguir Jesus? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Estás entendiendo que para esto fuiste llamado? ¿Para qué? Porque Cristo sufrió por ti. Ahora tú decides a seguir su ejemplo, seguir sus pasos y sufrir a sí mismo. La esposa pode ser sumisa a su marido si estuvier dispuesta a sufrir como Cristo, dejando o exemplo de Cristo para seu marido. De la misma marido, o marido pode ser sábio, cabeça de sua casa, sim, pode, sim, entender seu chamado, que Cristo sofreu e eu por mim, agora eu vou sofrer, seguir o exemplo de Cristo por minha esposa, por meu marido, por meus filhos, para que pueda dizer, eu sigo os passos de Cristo Jesus. Ele não cometeu pecado nenhum, nem houve engano em sua boca. Siga a próxima pantalla. Estão entendendo, minha irmã? Essa é a atitude que um solteiro tem que entender, que é o chamado para o matrimônio. Ele que está casado tem que entender que esta é a maneira que uma mulher pode ser uma esposa segundo o coração de Deus. Assim é a maneira que um homem pode ser um esposo segundo o padrão, segundo o exemplo de Cristo Jesus também. Mira só o exemplo prático de Jesus. O que Jesus ensinou que nós temos que obedecer se somos discípulos de Cristo. Qual é o exemplo de Jesus? Quando proferia um insulto contra ele, não replicava com insulto. Eu pergunto a você, minha irmã, quando profere seu marido ou alguém profere insulto contra ti, não replica com insultos também, seguindo o exemplo de Jesus, entendendo nosso chamado como discípulo? De la mesma maneira, você, marido, esposo, quando tua esposa profere insulto contra ti, te acuerda de Cristo Jesus, que fuiste sepultado com ele, morriste com ele, e deixa que o tu viejo homem seja sepultado e agora ressuscite a vida de Cristo.
quando proferirem insulto contra ti, não replique com insulto. Revele que Cristo vive em ti. Meu irmão, minha irmã, quando padecia, não ameaçava. E você, quando padece, queda fazendo ameaças, eu vou embora, eu quero divórcio, não quero mais, vamos acabar com nosso matrimônio, porque não queres padecer, não entendiste o chamado como cristiano, como hijo de Deus, como discípulo de Cristo. Tem que cerrar o micrófono, está impedindo. Não sei se a Âmbar, o micrófono está aberto, não sei quem é que está com ruído. Por favor, vamos nos ajudar, hermanos. Então, vocês estão entendendo, irmão? Assim mesmo, mulheres. Assim mesmo, mulher, pode ser submissa a seu marido. Se ele tratar com insulto contra ti, não replica com insulto. De la mesma maneira, esposo, se tu esposa faz insultos contra ti, não replica com insulto. Se estás padecendo, minha irmã, assim mesmo como esposa, para estar submissa a seu marido, não haga ameaça, sino entrega-se, como Jesus se entregava àquele que juzga com justiça. Hermanos, toda justiça de nós é imundícia. Se queremos defender nossos direitos, o único direito que temos delante de Deus e do exemplo de Cristo é não ter direito nenhum. Temos que sim seguir seu exemplo. Quando padecer, não quedar assim de ameaça, eu vou sair do matrimônio, eu quero divórcio. Não. Não, vou me entregar como Cristo, aquele que juzga minha causa com justiça, porque em mim não há justiça alguma que pueda defender-me. Puedo seguir? Próximo. Quero contar um exemplo de uma experiência que tivemos quando vivimos em Belém do Pará, lá na Amazônia, bem ao norte de Brasil. Pastoreamos allá por 6 anos e pouco, e abrimos algumas obras missioneiras entre os ribeirinhos dentro da Amazônia, e abrimos uma igreja em uma cidade chamada Tucuruí, onde tem uma grande barragem de hidrelétrica, e eu dava apoio a esta comunidade que estava começando lá naquela cidade. E uma vez uma irmã muito rica, muito llena de luxo, vino em nossa casa em Belém do Pará, e quedou conversando comigo que seu esposo era muito duro, como estamos mirando aqui, insultava ella, hacía injustiça com ella, e eu li esse texto com ella. Quando cheguei nesta parte, que para isto fomos chamados para sofrer, seguindo o exemplo de Jesus, ela bateu na mesa com muita força e disse: não me ensinaram assim, me ensinaram que se eu fuera na igreja, meu marido ia cambiar. E quedou irada comigo. Comigo não, com a palavra. Não entendeu que quem tem que cambiar é ela. Assim é em todo matrimônio, queridos. Agora, seguindo. O exemplo de Jesus, ele mesmo, em seu corpo levou al madeiro nossos pecados, para que morramos al pecados e vivamos para a justiça. Vea,
muito claro o mesmo contexto de Romanos 6, que habla do bautismo, de Colossenses 3, que habla da atitude de alguém que é ressuscitado, sepultado com Cristo, hablando aqui de la mesma coisa. O exemplo de Jesus levou nosso pecado no madeiro, para que morramos ao pecado. Que pecado? De não sofrer injustamente. Qual pecado? Que quando insultamos, que quando sofrimos injustiça, hacíamos ameaça. Não, morramos para o pecado. Por isso é o evangelho da cruz. Este é o exemplo de Jesus. Este é o que Jesus falou. Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Sim, sua cruz. Qual é minha cruz? É meu egoísmo, minha maneira antiga de viver. Não, assim mesmo, mulheres, pode ser submissa a seu esposo. Como? Morrendo ao pecado, que habla anteriormente, e viver para a justiça, como habla anteriormente aqui, nesse texto. Seguindo o exemplo de Jesus. Quando insultado, não revide, minha irmã, com insulto. Quando sofres a injustiça, não haga ameaça. Entrega-se àquele que juzga com justiça. De la mesma maneira, homem pode ser, sim, um marido que morreu para o pecado e vive para a justiça. Por suas heridas, vocês han sido sanados. Antes, eram ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Eu pergunto, eres oveja? ¿Eres oveja? ¿O eres cabrito, lobo? ¿Qué es? ¿Deja Jesús cuidar de tu vida? ¿Deja Jesús ser ejemplo reflejado em tu vida? Assim mesmo, mulheres, sean submissas a seu marido. Próxima pantalla. Próximo. Então, vamos entender melhor agora. Chegamos, então, no contexto de 1 Pedro 3, do matrimônio. Assim mesmo, entende, esposas? Entende, minhas irmãs solteiras? Entende como pode ser submissa a seu marido? Seguindo o exemplo de Jesus, tendo em tu coração a atitude de sofrer injustiça e continuar haciendo bem. Quando insultada, não vai insultar tu marido. Quando sofres injustiça, não vai ser ameaça de sair do matrimônio, não vai te entregar àquele que juzga com justiça, pois para isto fuiste chamado. Assim mesmo, esposa, submetam-se a seus esposos, de modo que se alguns deles não creem na palavra, podem ser ganados, mas com o comportamento, que vimos agora, de ustedes que por suas palavras, al observar, quem? O marido que não crê na palavra, que não obedece na palavra, o marido que talvez seja ímpio, ou é um marido que é um evangélico sem vida de Cristo, al observar sua conduta íntegra e respetuosa. Entendem agora, irmãs? Como podem entrar no matrimônio sendo solteira ou já casada? Eres discípula de Cristo? Eres hija de Deus? Sigue, próximo. Para nós outros homens agora, solteiros ou casados. Próxima pantalla. De la mesma maneira, de igual maneira. Entende agora? Ustedes, homens, esposos, hijos de Deus, que vão ao matrimônio, solteiros, ou que estão no matrimônio, se sou discípulo de Cristo, se sou hijo de Deus, de igual maneira, qual maneira? La maneira de Cristo, eu vou servir a minha esposa, sendo ela buena ou sendo ela mala, se vou a servir haciendo bem, mesmo recebendo injustiça, vou continuar haciendo bem. Quando insultado como homem, não vou tratar com insulto, a ser
a réplica com insulto. Não, quando sofrer injustiça, não vou fazer ameaça. Vou entregar-me àquele que juzga com justiça. Por quê? Porque sigo o exemplo de Cristo, que morreu em meu lugar. Agora eu morro por minha esposa, por meu marido, porque vou provar minha fé em minha própria casa. Por isso, esposos, sejam compreensivos. Só assim pode ser. Tenham paciência em sua vida conjugal, tratando cada um a sua esposa com respeito, honor, honra. Aí eu quero fazer a pergunta para esposos e esposas: de que maneira você está vivendo em seu matrimônio? Como Cristo ou como tua antiga maneira de viver, que continua a mesma ou pior aún? Pergunte para seu cônjuge, pergunte para seus filhos como eu isso tantas vezes, o que puedo eu cambiar, o que puedo eu fazer mais parecido com Cristo. Eu vou contar a experiência que tivemos como família, por muitas vezes, né? E tínhamos a noite da família e vez tras vez hacíamos a hora da verdade. E nesta hora, eu sentava à frente de meus filhos e minha esposa e eu perguntava a eles, ninhos, né? E o que papá hace que hace triste vocês? O que seu papá hace que não refleja Cristo que papá predica, ensina a vocês? E eles falavam as coisas que minha vida não era a vida de Cristo. Eu ia com humildade e depois pedia para que eles orassem por mim, que eu queria cambiar. Eu queria e quero sempre ser mais parecido com Cristo. E depois sentava Beth, depois sentava cada um de los hijos e todos faziam as mesmas perguntas e todos podiam abrir seu coração e ajudar-nos uns a los outros a sermos mais parecidos com Cristo. Como está vivendo você e seu matrimônio? Está vivendo de igual modo de Cristo? Próxima plantagem. Próxima plantagem. Sempre confundo próximo e próximo. Vamos lá. Assim mesmo. Agora vamos entender detalhes da esposa. Não quero entrar muito em detalhes, só a atitude. Assim mesmo, do mesmo modo, esposas submetam-se a seus esposos, de modo que se algum deles não crê na palavra, podem ser ganados por el comportamento de seu esposo, mais que por suas palavras. Em português, na Bíblia que eu uso, diz que a esposa ganha seu marido sem palavras. Pero muitas mulheres leem errado. Leem 100 palavras. Não é 100 palavras, é 100 palavras. Por la vida, pela conduta íntegra e respetuosa. As mulheres muitas vezes querem enganar seu marido hablando, e a Bíblia diz, não hable. Muestre sua conduta íntegra e respetuosa, assim como Cristo. Que a beleza de vocês, minhas irmãs, não seja la externa, que consiste em adornos tales como peinados, como peinados, não está aparecendo aqui, peinados ostentosos, joias de ouro, vestidos luxuosos. Sigue. Próximo. Versículo. Que sua beleza, minha irmã, seja mais bem la incorruptível. Qual? La que procede de lo íntimo del coração, como falou anteriormente, com o exemplo de Cristo, que consiste em um espírito suave e apacível. Isso que sí que tiene grande valor delante de Deus. Então, a esposa pode sim ser submissa, pero tem que ter atitude interior.
de um coração que consiste em um espírito suave e apacible. Esta sí es de valor delante de Dios. Aleluya. Bendecimos cada hermana soltera que va para su matrimonio consciente que esa es la actitud de una discípula de Cristo, de una hija de Dios, una mujer bautizada, verdadeiramente sepultada com Cristo em sua vieja maneira de viver e agora vive ressuscitada, a vida de Cristo em tu vida. Sigue. Próximo. Assim se adornavam em tempos antigos as santas mulheres que esperavam em Deus, cada uma submissa a seu esposo. É uma atitude interior. É o caso de Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Ustedes são hijas de ella, se hacen bien. Como é que está abaixo, que eu não puedo ler aqui? Que está bien y es aceptable delante de Dios también. Voy a pegar aquí en mi Biblia, 1 Pedro. Aquí no, para mí no aparece. Si hacéis bien, sin tener temer ninguna amenaza, queda tranquila, mi hermana. Si tienes la actitud de Cristo Jesús, Jesús juzga tu causa. Jesús defende la justiça de Ele em tu vida. Vamos agora a nós outros homens. Será que somos homens verdadeiramente bautizados, discípulos de Cristo, que estamos aprendendo a obedecer tudo que Jesus ensinou com seu exemplo? Sigue versículo 7. Então, como é um homem bautizado de hecho e de verdade? El versículo 7, de igual maneira, ustedes, esposos, sejam compreensivos com em sua vida conjugal, tratando cada um de sua esposa com respeito. Já entendemos de que maneira de viver podemos ser esposos. La mesma de Cristo Jesus, sofrer injustamente, fazer o bem, servir, mesmo quando não somos tratados bem. Vamos seguir o exemplo, vivir a vida ressuscitada de Cristo, tratando cada um a sua esposa com respeito, já que como mulher é mais delicada. E ambos, marido e mulher, são herdeiros do grato dom da vida. Por isso que quando marido e mulher não estão dentro desse padrão bíblico do matrimônio, não há grato dom da vida. El Edén não existe no matrimônio, porque um quer ser mais que outro. Um não quer sofrer, hace o outro sofrer. Um não quer morrer, mata o outro. Como dijo Jesus em Mateus 5:21, né? Foi dito a los antigos, não matarás, porém eu digo, um que se ira contra seu irmão, já está dizendo, já matou com suas palavras. Assim, mira, hermanos, lo que termina dizendo, assim nada estorbará as orações de ustedes. Então, um homem, um esposo, que não tem a maneira de viver de Cristo, não é compreensivo em sua vida conjugal, que não trata sua esposa com respeito, já sabendo que a mulher é mais delicada, mais sencilla, e que ela, junto contigo, são herdeiros do grato dom da vida, suas orações não vão ser recebidas no céu. E na Bíblia em português diz que suas orações são interrompidas. Deus não la oye, porque o homem tem que cuidar de sua esposa, porque Deus confiou ao homem cultivar e cuidar de seu Edén. El Edén é o homem e a mulher em la presença de Deus, é o lugar de prazer, de alegria que Deus estabeleceu, o matrimônio honrado. Seguimos adelante. Próximo. Então, como vive um matrimônio ressuscitado?
Como vive um discípulo de Cristo solteiro que vai se casar com uma discípula de Cristo? Um hijo de Deus solteiro que vai se casar com uma hija de Deus solteira. Vão estudar isto e vão estabelecer isto como cimientos, fundamentos para sua casa, para seu hogar, para sua nova família que vão formar. Ou se você é casado, homem ou mulher, qual é a maneira que vamos viver como hijos de Deus, dentro de um matrimônio, como discípulos de Cristo ressuscitado com Ele? Enfim, siga o texto de 1 Pedro 3, 8 e 9. Enfim, vivam em harmonia. Pergunto, como matrimônio, vocês vivem em harmonia? Uns com os outros? Vocês compartem penas e alegrias? Há momentos difíceis em todos os matrimônios. Há momentos que eu não estou bem. Há momentos que Beth, minha esposa, não está bem. Há momentos que temos que chorar juntos, como prometemos em nosso voto, em nossa aliança de matrimônio. Há momentos que estamos em alegria, compartimos as penas ou quedamos acusando um ao outro. Pratiquem o amor fraternal, vivam em harmonia, compartam penas e alegrias, pratiquem o amor fraternal. Onde é o primeiro lugar que vou provar minha fé? Que sou crente, que sou filho de Deus, é dentro de minha própria casa, de minha própria família. Sejam compassivos e humildes, como Cristo. De novo, é o exemplo de Cristo. Compassivos, humildes. Há que ter, quem tem que cambiar é você. Não devuelva mal por mal. Novamente, hablando lo mesmo contexto de Cristo. Não devuelva mal por mal. Hablando onde? Adentro do matrimônio. Nem insulto por insulto. Não. Se hace mal, eu vou fazer bem. Romanos 12, al final, nos últimos versículos, habla disso também. Não devolvam mal por mal, nem insulto por insulto, mas bem, bendigam, porque para isto foram chamados de novo. Para quê? Para quando tratar mal a mim, eu não vou tratar mal, eu vou fazer bem, como Cristo. Quando eu sou insultado, não vou tratar com insulto, como Cristo. Eu vou receber o insulto e vou fazer bem. Falar bem, bendecir, porque para estes foram chamados, aleluia, para isso foram chamados, para que heredesses a bendição. Queres a bendição em tu hogar? Queres a bendição em tu matrimônio? Queres solteiro constituir um matrimônio que viva em harmonia, que compartam penas e alegria, que pratiquem o amor fraternal, que você e sua novia sejam compassivos e humildes, que vão ter tempos difíceis, mas não vão devolver mal por mal, nem insulto por insulto, antes mais bem bendecir um ao outro, porque para isto fomos chamados, para receber e heredesseis bendição. Eu quero profetizar bendição em tu matrimônio. Bendição para os solteiros que querem fazer um matrimônio verdadeiramente honrado, que vão fazer diferença em esta geração. Em nome de Jesus Cristo, quero bendecir a tu vida, minha irmã, como hija de Deus, como discípula de Cristo, com a mesma atitude de Cristo Jesus. Quero bendecir tu vida, minha irmã, como esposo, para viver a vida de Cristo Jesus. Quero bendecir e quero dar um testemunho aqui. Eu já talvez tenha falado, quando nos conhecemos, Beth e eu, em junho de 1975, eu era líder da Igreja Católica, da Renovação Católica Carismática, e num desses encontros encontrei Beth, e começamos uma amistade
Depois de um ano, casamos, em 16 de junho de 76, e depois de casado, tivemos muito tempo de penas, compartimos muitas penas, porque eu era um homem muito caballo, muito irado, muito encolerizado. Eu heri muito, Betty, com minhas palavras, com minhas atitudes. Meus padres, muitas vezes, me repreendiam, meus irmãos me repreendiam porque eu tratava muito mal ela, pero ela sempre bendecia-me. Sempre dizia, não, ele não é assim. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu mirava, eu humildemente, todas as vezes, pedia perdão. Betty, perdona-me. Depois, quando vieram os 4 filhos em 5 anos, tivemos 4 filhos em 5 anos, eu muitas vezes mirei contra eles. Não fui semejante a Cristo, não, pero eu volvi atrás imediatamente, ou logo que podia, volvi atrás, como diz Mateus 5, e pedia perdão. Perdona-me, eu quero cambiar, ajude-me, eu não sei ser marido, eu não sei ser esposo, Betty, me ajuda, eu chorava, nós outros chorávamos, e juntos pedimos, Deus, cambie minha vida, eu pedia, a Betty intercedia por mim, e depois nossos filhos também, e Deus foi cambiando minha vida, foi cambiando a vida de Betty, depois nossos filhos, hoje temos a alegria de ter uma família linda, 4 filhos, todos matrimônios lindos que já venceram a 17 a 21 anos de matrimônios, todos, e todos são pastores. A próxima pantalla. Próxima. Essa é a família que Deus nos deu, né? Os 4 filhos são 2 homens, a minha esquerda, de barba rubra, é Giovanni Júnior, depois o rubio branco, né? É Rafael, e depois, onde está Priscila? Priscila está atrás de mim, à esquerda, com seu marido, o último, Abel, e aqui à esquerda, Débora e Nilson, e os 11 netos, todos servindo ao Senhor. Irmão, vale a pena. Deus tem compromisso com sua palavra. Ela é viva e eficaz. Eu quero profetizar, vas a viver como discípulos de Cristo. Vas a viver como verdadeiro hijo e hija de Deus. Van a ter matrimônio de hijos de Deus, que vai ser exemplo e inspiração para muitos matrimônios. E uma igreja estabelecida no nascimento de matrimônios, o exemplo da Bíblia. Em nome de Jesus. Recebem, irmãos? Contigo, Hernán, Renato, com vocês, queridos. Aí tem nossos contatos, se alguém quer, tá? Agora estamos vivendo em Balneário Pissarra, saque uma foto e contem com nós sempre, como servos de Cristo, discípulos de Cristo, hijos de Deus, cada dia mais semelhantes a Cristo Jesús. É o que queremos. Amém, queridos? Si me permite, Pastor Giovanni, voy a enviar esto ¿Sí? por el WhatsApp de la iglesia. ¿Le parece? Voy a sacar una foto y mandarla al WhatsApp de la iglesia para que todos lo tengan. Tá, listo. E eu quero só mostrar uns livros mais. Está aparecendo aí? Estão mirando? Sim? José, estão mirando? Sí, se ve bien. Esse é outro livro que já temos em espanhol. Estão ali com Samuel e Puri, Mulher mais Mulher. Esse é o segundo livro de minha esposa. É a atitude da mulher como mulher cristiana. Não como, pero como esposa e madre. Tá? Se querem, tem em Chile, eu creio, com Samuel e Puri. Este é outro livro que temos aí, Hijos, cada fase
Nuevos Desafíos. Es un libro de cabecera para la formación de los hijos e influencia sobre los nietos. Y este libro también creo que aún tiene en Chile, Paternidad a través de la humildad. Cómo tener padres espirituales que nos enseñen a obedecer, que sean inspiración y ejemplo de Cristo como discípulos, pero también ejemplo de Dios como padres en nuestra vida, para nos ayudar a tener una familia para la gloria de Dios. Amén, queridos. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto, Somos Vida Abundante Chile. el invierno.